A vacina contra o coronavírus ou qualquer outra vacina é a marca da besta? Quer saber? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Esse vídeo aqui eu tô gravando de uma forma bem rápida porque tá surgindo uma polêmica por aí sobre a questão se a vacina, contra o coronavírus seria a marca da besta. E tem muitos crentes aí acreditando nisso. Então fique aí até o final que você vai ter um esclarecimento sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes disso, se você já não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí no canal para você ficar por dentro das novidades aí sobre profecias bíblicas. Nós temos aí várias profecias estudadas nesse canal e tenho certeza que vai te ajudar na sua caminhada de fé. Claro, eu sempre digo, não sou o dono da verdade, mas gosto de falar sobre interpretação profética, tá certo? Muito bem, e também siga a gente lá no Instagram, @Cicilio7. Pode deixar a tua sugestão para os próximos vídeos. E eu tenho ouvido lá, tenho lido vários comentários de pessoas que está nos seguindo lá, tá certo? E claro, ouça os nossos podcasts. Eu vou lançar agora domingo dia 20, com o pastor Adolfo Soares. Ele é reitor do Seminário Latino de Teologia dos Adventistas do Sétimo Dia. Nós vamos falar sobre a importância, a relevância da pregação no púlpito na igreja. Então ouça podcast, procure lá no Spotify, no Deezer e tantas outras plataformas para você poder acompanhar também o podcast Minuto Profético. Mas sem delonga, vamos aí para um assunto muito importante. Bom, gente, o que falar então sobre a questão da vacina? Veja, eu não quero aqui defender biblicamente que você deve tomar a vacina e também não podemos defender biblicamente que não se pode tomar a vacina. Veja, você é livre, Por enquanto vivemos num país livre onde a gente pode escolher. Claro que esse assunto está no Supremo Tribunal Federal sobre se vai ser obrigatório ou não tomar a vacina, tá certo? Mas até onde nós cristãos devemos aceitar as ordens do governo? Então vamos ver isso biblicamente. Com relação se a vacina é a marca da besta, isso me preocupa muito, tá? Porque isso mostra uma falta de conhecimento das profecias, tá certo? Eu ouvi recentemente vários áudios, não estou falando de um, não estou falando de dois, áudios circulando no WhatsApp, circulando aí, falando sobre que se você tomar a vacina, ela vai mudar o seu DNA, você vai ter problemas, eles falam sobre inteligência artificial, que é uma forma de domínio mundial. Então existe uma teoria da conspiração, que eles estão tentando dizimar a população, que isso é um planejamento que já vem de anos. Então quem tomar a vacina, porque o coronavírus foi algo planejado para poder eles terem esse acesso à população e obrigar a tomar a vacina, porque a vacina vai ser como vai ser injetado um líquido, um gel que vai mexer na tua mente e você vai ser dominado. E aí então, usando essas teorias, eles correm lá para a Bíblia e dizem lá em Apocalipse 13 que ali está falando da marca da besta e que a vacina é a marca da besta. Mas a pergunta que a gente quer responder é a vacina a marca da besta? Seria dessa maneira, então, que seria implantado a marca da besta? Então eu vou mostrar aqui um slide rapidinho para você do texto que é importante você compreender, tá bom? Eu quero colocar aí na tela, vocês podem ver aí. Vejam só o verso que diz aí, onde aparece a marca da besta. Lá em Apocalipse capítulo 13, do verso 16 e 17, diz o seguinte: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Perceba que atinge todas as áreas sociais aí, da estrutura humana aí, E essa marca, para qual o objetivo dessa marca? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Bom,
Guardem esse texto aí na cabeça, a gente vai voltar, mas eu só quero fazer algumas considerações. Desculpe os meus amigos calvinistas, mas o Apocalipse, o livro do Apocalipse, é o livro mais arminiano que eu conheço. Depois eu quero gravar um vídeo falando só sobre isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o Apocalipse mostra um retrato dos últimos dias em que haverá apenas dois grupos de pessoas, os que adoram a Deus e os que não adoram a Deus. Satanás, em todo o grande conflito, ele tenta trazer a adoração para si. Esse foi o objetivo dele, né? Você vai ver em Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, onde ele quer adoração para si. Por isso que foi expulso do céu, tá certo? Ele queria tomar o lugar de Deus, ele não queria ter o caráter de Deus, ele queria ter a adoração que Deus recebia, tá? Então veja, a questão da adoração em todo o grande conflito, em toda a história humana, ela está relacionada à questão de escolhas. Por isso que eu falo que o Apocalipse é o livro mais arminiano, porque ali você vai ver Jesus convidando as pessoas para aceitarem, para perseverar na fé. Então há um claro discurso de que você precisa escolher. Deus te dá a livre escolha se você quer adorar a Deus ou você quer adorar os homens, a Satanás e todos esses poderes aí que estão sendo guiados pelo próprio inimigo. Então a questão da escolha é muito importante, muito importante. Agora veja, eu não acredito de que Deus daria autonomia, autoridade para Satanás manipular as nossas decisões. Em que sentido? No sentido pleno. Satanás ele tem manipulado as nossas decisões ao longo dos séculos aí da história humana? Sim, claro. E muito mais agora nesses últimos dias, com mídia, com alimentação e tantos outros entretenimento e distrações. Então Satanás ele está conseguindo realmente manipular a nossa decisão de estar mais com ele do que Deus, tá bom? Então a nossa carne ela é tendenciosa a estar com Satanás. Porém, todavia, entretanto, já em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus promete que haveria uma inimizade. Eu creio que essa inimizade é o próprio Espírito Santo, que faz com que haja limite, em que Satanás não pode interferir totalmente na tua decisão. Entende? Então, se você acreditar que ao tomar uma vacina, essa vacina vai manipular você a ponto de você não ter forças para escolher Deus, isso para mim já fere um princípio muito claro na Bíblia, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê, olha só, é uma expressão de fé, de aceitação, não morra, mas tenha vida eterna. Então esse princípio para mim é muito sagrado. Então veja, a discussão aqui essa vacina é a marca da besta? Não é a marca da besta. Porque até a marca da besta nós teremos a força de decisão de escolher a quem nós vamos servir. Agora eu vou mostrar algumas imagens aqui do texto, só para você ter ideia. No texto, no verso 17 do capítulo 13, dá um destaque muito interessante, lá diz o seguinte: senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, tá? Isso aqui é muito importante. Então, pense comigo, vamos lá pensar sobre a marca. A marca, ela tem relação com o domínio, tá? Eu já gravei aqui falando sobre o que eu acredito ser a marca da besta e o que seja o selo de Deus, né? Na Bíblia a gente Deus trabalha com um contraditório, né? Deus faz algo puro, Satanás vai lá e perverte e cria e faz a sua criação, tá? É um contraponto com a verdade de Deus. Então, enquanto Deus tem um selo interessante, um selo biblicamente está relacionado a uma qualidade, né? Hoje nós não temos lá o selo do Inmetro, selo de qualidade, e Deus, ele sela os seus por questão de qualidade. Tá certo? Não pelas próprias obras deles, né? Mas porque eles decidiram estar com o melhor, o Senhor Deus. Então o selo, eu acredito, e a Bíblia diz em Ezequiel, o próprio livro do Apocalipse aponta que o selo de Deus é o sábado. Não em si o dia, mas é a aceitação do Criador. Tá? Isso é muito, muito claro em Apocalipse capítulo 14, verso 7. E Deus pede, né, adoração
ao Criador. E o sábado revela quem é o Criador, né? É o selo de Deus. Muito bem, isso é um assunto para outro vídeo. Mas Satanás então perverte o selo e cria uma marca. A marca, gente, está relacionada ao domínio, porque os escravos eles eram marcados, né? Então, se você recebe a marca da besta, você está recebendo domínio sobre você. Então, você será dominado, ou seja, você está sendo submisso a essa marcação de Satanás. Então, veja, eu me submeto, né, por escolher Deus. E tem pessoas que vão se submeter a ser marcados por esse domínio, tá certo? Então, a marca aqui é um contraponto do selo de Deus. Refere-se ao domínio. Tá? Os escravos eram marcados. O povo de Deus será selado. Ok? Muito bem, continuando aqui. Olha só que interessante. Depois lá fala da marca, mas fala também do nome. E o nome tem a ver com a identidade. Na Bíblia toda, a referência de nome, os nomes têm a ver com a personalidade, a identidade da pessoa, né? Vou dar um exemplo aqui. Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz, né? Olha só, e o livro de Daniel fala sobre o juízo. Olha que interessante. Jesus, Jeová, né? Yahweh é a salvação. Então os nomes na Bíblia, Abrão, né? Depois se torna Abraão, tem um motivo, né? Então o nome fala da identidade. E quando você pega Apocalipse capítulo 14, diz que o nome de Deus estará nos selados, tá? Então, olha só que interessante. Aqui está falando da marca, do domínio, de um domínio. Fala de um nome que fala sobre a identidade. Em que sentido a identidade? Então eu posso dar aqui uma ideia para você. Olha só. Identidade tem a ver também com o pensamento. É o mesmo pensamento. Os selados de Deus terão o mesmo pensamento de Deus. Tá certo? E os marcados da besta terão o mesmo pensamento, ou seja, vão concordar com as ideias deste poder que se levantará, tá? Que mais que tem a ver com identidade? Tem a ver com concordância. Concordância. Você concorda ser dominado, você concorda ser marcado por essa besta. Então, por isso que você recebe aí essa marca, tá certo? Mesma coisa com Deus, você decide ser fiel, guardar os mandamentos de Deus. E isso é muito claro. Apocalipse 13 é um cenário onde poderes se levantarão, farão uniões, e essas uniões gerarão leis. E haverá uma lei muito específica que estará indo contra a lei de Deus. Agora podemos voltar ao assunto da vacina aqui. Se tomar a vacina vai contra a lei de Deus? Eu não encontro nada na Bíblia dando um princípio, né? Claro, é anacrônico dizer vacina com a Bíblia. A Bíblia nem tinha essa ideia de vacina. Mas veja, se o governo ele tem provado cientificamente, ele tem dando formas positivas, dando um direcionamento para a população sobre que a necessidade, né? Por exemplo, eu sou pastor adventista. A igreja adventista, ela incentiva a imunização, ela incentiva a submeter aquilo que é bom que a ciência está dizendo. Por exemplo, se a ciência diz, né, eu vou dar um exemplo aqui meio chulo, mas faz sentido. Se a ciência está dizendo que tomar vinho é bom para a saúde e nós somos obrigados a tomar vinho porque é bom para a saúde. Bom, veja que o vinho não tem nenhuma propriedade boa, mas a uva tem propriedades que são curativas ou coisas boas para a saúde. O que eu estou querendo dizer aqui? Que eu não vou tomar álcool sendo obrigado pelo governo, porque a Bíblia diz que eu devo me afastar disso. Estão entendendo? Então, se a vacina ela não está indo contra a saúde dos princípios de saúde da Bíblia, então não tenho por que eu rejeitar isso. Tá? E eu não vou usar textos para defender a vacina e nem usar textos para não defender a vacina. Então você é livre para tomar. Então eu estou falando aqui para os adventistas. Adventista que está me assistindo aí. Você é livre para tomar a vacina ou não tomar a vacina. Agora, não vá falar que essa vacina é a marca da besta. Eu estou mostrando aqui para vocês que não tem nada a ver. Outro ponto importante aqui, que no texto diz sobre o número. O número tem a ver com a identificação. Tem a ver com a identificação. Só recapitulando aqui,
As pessoas que aceitarão ser submissos, ser marcados por esse poder, não necessariamente estarão em concordância somente com a questão religiosa, tá? Muitos vão aderir essa submissão a esse poder mundial porque estará em jogo a questão financeira, as ideologias e filosofias, tá bom? Então não acredite que haverá apenas uma religião mundial, não é isso. Várias religiões se unirão em concordância, em pensamento, vão discordar em pequenos pontos, com certeza. Mas essas leis, elas vão trazer uma união. Porém, entretanto, todavia, haverá um pequeno grupo que vai se opor a essa união e essas leis. Por quê, pastor? Porque haverá leis, ou uma lei específica, que vai contra a lei de Deus. E aí a gente foge. Mas esse não é o momento ainda e não tem nada a ver com a vacina. Então, só para vocês entenderem melhor, como assim o número? O que tem a ver o 666? É uma identificação. Existem algumas hipóteses, né? Eu vou trazer uma aqui só para vocês entenderem que não tem nada de tão mirabolante, né? Por exemplo, o Império Romano, ele dominava ali aquela época de João, né? E essa besta que dominava, né? Essa besta que João está falando, é claro que essa besta ela se manifesta no futuro, né? Mas ela tem um pezinho em Roma. Olha só, falando sobre o número 666, uma hipótese, eu acredito que pode ser uma delas. Alguns vão falar que esse 666 tem a ver com a Babilônia e o panteão divino de Babilônia. Tem coerência, ok? Mas olha que coisa simples, está falando de número ali, né? Então, se você somar, olha só, os algarismos romanos identificavam números, né? Então temos aqui o I, o V, o X, o L, o C e o D, juntando todos 666. Lembrando, gente, que o M, que é 1000, surgiu por volta do ano 500 ali, depois de Cristo. Então, no tempo de João não tinha essa identificação do M como sendo 1000, né? Então, só para vocês entenderem que esse poder vem de Roma, tá? Vem de Roma. Estou falando do Estado de Roma, estou falando da questão religiosa de Roma. Então vamos lá, resumindo aqui rapidinho. A vacina não tem nada a ver com a marca da besta. A marca da besta já está sendo implantada? Não. Quando então, pastor, que a marca será implantada? Quando haver um decreto de quem não se submeter a esse decreto não vai poder comprar, vender, né? Ou seja, ter livre acesso ao comércio. Então, nesse momento, estará sendo implantada a marca da besta. E o que é a marca da besta, pastor? A marca da besta é uma lei que vai contra a lei de Deus. Eu acredito que é uma imposição a um falso dia de adoração que vai diretamente contra a lei de Deus. Tá certo? Bom, gente, espero ter explicado para vocês. Ficou claro aqui que a vacina você é livre para tomar ou não tomar, mas por favor não fique acreditando em teorias da conspiração, de que a vacina vai mudar o nosso DNA. Gente, o nosso DNA a nossa genética vem sendo mudada ao longo dos séculos, conforme a nossa cultura, a nossa alimentação. Então, veja, gente, é um absurdo acreditar que ao tomar essa vacina ela vai manipular a gente. Isso aí tá mais para Hollywood e filmes do Netflix, tá certo? Então fique com a palavra de Deus. Se você concorda ou discorda, pode colocar aqui nos comentários. Você é livre para comentar, mas coloque aí textos que você vê que refletem o teu pensamento, tá certo? Um forte abraço para vocês. Se você não curtiu o vídeo ainda, curta o vídeo aí, compartilhe para os seus grupos de WhatsApp, que eu creio ser interessante alertar os nossos irmãos aí sobre a verdade, tá bom? Se inscreva no canal. E semana que vem, se possível, estaremos aí num próximo vídeo. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!